Oi, oi, pessoal, dando sequência aí ao nosso conteúdo, então, de tabela periódica, vamos falar um pouquinho agora de famílias, família ou grupo. Nós vimos anteriormente que elementos que estão na mesma linha horizontal, chamada de período, são elementos que apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas. Agora, nós vamos falar das linhas verticais, as colunas, chamadas de grupos ou famílias. Percebam que os elementos que estão na mesma coluna, na mesma família, não apresentam o mesmo número de camadas. Por quê? Porque eles vão estar pertencendo a períodos diferentes. Olha aqui, os períodos são diferentes, ok? Então, os elementos que estão na mesma família, eles têm em comum propriedades semelhantes. Propriedades químicas, propriedades físicas semelhantes. Então, quando o exercício dá para vocês, por exemplo, o número atômico 19, o 22 e o 25. O 19 está aqui, o 22 está aqui e o 25 está aqui. E pede para vocês assinalarem o que eles teriam em comum. Eles vão ter propriedades semelhantes? Não. Eles vão ter camadas eletrônicas iguais. Olha aqui. Por quê que o número de camadas eletrônicas vai ser igual? Porque eles estão no mesmo período. Elementos que tenham propriedades semelhantes têm que estar na mesma família. Ó, por exemplo, o hidrogênio está aqui e o hélio está lá. Por que tem todo esse espaço entre um e outro? Eles têm que estar na mesma linha, no caso, na linha de número 1, porque o período é o primeiro, devido a eles terem uma camada eletrônica apenas. Mas esse espaço aqui significa que eles não pertencem à mesma família. O hélio é dessa família aqui. Olha só, lítio e berílio. Tem todo esse espaço aqui para depois o boro. Eu sei que eles têm que estar na mesma linha, no caso, segundo período, porque eles têm o mesmo número de camadas. Mas eles não estão um do ladinho do outro aqui, seguindo a sequência, porque eles pertencem a famílias diferentes. Tipo, o boro, se ele viesse aqui, ele estaria nessa família. E ele não é dessa família. O boro é lá daquela família, certo? E assim, a gente tem a disposição dos elementos na tabela periódica. Linhas período, colunas, linhas horizontais período, linhas verticais chamadas colunas, família ou grupos. Então, no total, nós temos 18 famílias. Atualmente, a IUPAC reconhece como sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 famílias. Mas nós temos uma disposição de famílias como antigamente tinha em divisão A e B. Eram subdivididos esses 18 grupos, 18 famílias, em grupos A e B. Daí como que ficava? O grupo 1, 1A. Grupo 2, 2A. Aqui, nessa parte mais baixinha da tabela, seriam os grupos B. Aí vem para cá. O 13, o último dígito aqui é 3, então ficaria 3A. 14, 4A. 15, 5A. 16, 6A. 17, 7A. 18, 8A. Então, nós teríamos aí metal alcalino, 1A. Metal alcalino terroso, 2A. Primeiro elemento aqui é o boro, então ficaria 3A, família do boro. 4A, família do carbono. 5A, família do nitrogênio, porque o primeiro elemento é o nitrogênio. 6A, embora seja o oxigênio aqui, a gente não fala família do oxigênio, se fala família do calcogênio. 7A, família dos halogênios. E 8A, 18, no caso o grupo 0, é a família dos gases nobres, ok? Então, subdividia-se esses 18 grupos em 8 grupo A e 8 grupo B. Conhecidos os grupos A, que são essa parte mais altinha aqui da tabela periódica, vamos falar agora do grupo B, que seriam esses aqui, ó. Incluindo essas duas linhas, que eu já expliquei para vocês, que estão neste período aqui, e essa outra linha que está nesse período aqui. Então, aqui seria o grupo 3, 3B, 4, 4B, 5, 5B, 6, 6B, 7, 7B, 8, 8B. E o 9 é 9B? Não.
O 9 também é 8B. E o 10 é 10B? Não, o 10 também é 8B, tá? Já que eram 8 grupo A, tínhamos que ficar com 8 grupo B. Só que nós temos 18 colunas. E 8 grupo A com 8 grupo B daria 16. O que se faria com as duas outras colunas? Pertencendo ao último subgrupo B, que seria o 8. Então, 8B, 9B, não tem, é 8B também. E o 10 não é 10B, é 8B também, certo? O 11, tá vendo aqui o número 1? Último dígito, então é 1B. E o 12, 2B. Por isso que começamos 1B, 2B, para depois 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 8B e 8B. Ok? Gente, estes elementos aparecem aqui embaixo por quê? Esses elementos aparecem aqui embaixo porque eles têm que estar na mesma linha, devido ao fato deles terem 6 camadas eletrônicas. E eles precisam estar na mesma coluna, porque eles têm propriedades semelhantes. Como que estes elementos aí, no total, são 15 elementos, eles ficariam na mesma coluna e na mesma linha horizontal ao mesmo tempo. Tem como? Não, então por isso que aparece aqui para vocês, do 57 ao 71, conhecido como série dos lantanídeos ou série dos lantanoides, e todos enfileiradinhos aqui um do ladinho do outro para aparecer o símbolo, a massa, o nome do elemento. Aqui, do 89 ao 103, mesma explicação. Eu tenho todos estes elementos para ficarem na mesma linha, pelo fato de terem 7 camadas eletrônicas, e na mesma coluna, pelo fato de terem propriedades semelhantes. Como fazer isso? Não tem como, né? Então, fica aqui do 89 ao 103, e lá embaixo eles aparecem numerados para que vocês possam visualizar. Aí por isso que é chamado série do actinídeo ou série dos actinoides, porque o primeiro elemento aqui é o actínio. Aqui é a série do lantanídeo ou série do lantanoide, porque o primeiro elemento é o lantânio dessa série, na qual os elementos estão no mesmo período e na mesma família ao mesmo tempo. Gente, uma outra característica do grupo, como eles têm propriedades semelhantes, sendo do grupo A, que são essas duas primeiras colunas aqui, e aquelas outras colunas lá, tá? Tirando essa partezinha aqui do meio que é mais baixa, ó, se vocês forem perceber, tem esse recorte mais baixo. Os elementos vão ter na última camada o mesmo número de elétrons que o número do seu grupo. Então, aqui é o metal alcalino, grupo 1, 1A. Todos eles vão ter um elétron na última camada. Aqui é o berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio. O que eles têm em comum? O mesmo número de elétrons na última camada. E quantos elétrons vai ser? 2. Então, uma das propriedades que os elementos têm na última camada, o mesmo número de elétrons, tá? Então, volto a repetir. Uma das propriedades semelhantes que os elementos têm é que na última camada eles vão ter o mesmo número de elétrons. Quando é elementos dessa subdivisão A, o número de elétrons na última camada é o número do grupo. Olha aqui, tá no grupo 13, 3A, 3 elétrons na última camada eles vão ter, 4 elétrons na última camada, 5 elétrons na última camada, 6 elétrons na última camada, 7 elétrons na última camada, 8 elétrons na última camada, exceção o hélio que tem 2 elétrons na última camada, certo? Aqui os elementos seguem o critério de semelhança, já que eles estão na mesma família. Então, uma das semelhanças é que eles apresentam na última camada o mesmo número de elétrons, porém, eu não posso dizer que o número de elétrons na última camada vai ser o número do grupo. Tipo, aqui tem 3, grupo 3. Posso dizer que todos eles vão ter 3 elétrons na última camada? Inclusive esse aqui? Tudo vai depender, tá? O que eu sei é que aqui nesse meio, eles vão ter de 1 a 3 elétrons na última camada. E que, se estão na mesma camada, normalmente, na mesma família. Se estão na mesma família, geralmente eles vão ter o mesmo número de elétrons na última camada. Agora, o que eu não posso dizer é que o número de elétrons na última camada vai ser o número do grupo. Isso eu não posso dizer,
ok? O que eu posso dizer é aqui, na subdivisão A da tabela periódica, que mais tarde vocês vão ver que eles são chamados de representativos. Agora, aqui, que seria a subdivisão B da minha tabela periódica, que vocês vão entender depois que nós chamamos eles de transição, estes elementos de transição, o número do grupo não é o número de elétrons na última camada, certo? Mas eles vão ter, normalmente, o mesmo número de elétrons na camada de valência porque pertencem à mesma família. Quanto que vai ser? De 1 a 3 elétrons é o que eles vão ter. Beleza?